Audiolivro Maridos e Pais. Descubra o propósito do Criador para os homens. Por Derek Prince. Capítulo 1. Como me tornei pai. Ao recordar o período da minha infância e dos 2 anos da minha vida, fico surpreendido com o fato de estar a escrever este livro. Há pouca coisa desse tempo que me possa qualificar para essa tarefa. Nasci numa família militar inglesa e não tenho irmãos nem irmãs. Todos os meus parentes do sexo masculino têm servido no exército britânico. Aos 9 anos, convenientemente, vestido com um fato de tued e boné inglês, fui enviado para a escola preparatória. Dali fui para Eton e de lá para King's College, em Cambridge. Durante 15 anos, frequentei diversos colégios internos e nunca passei mais de 3 meses em casa por ano. Depois de 5 anos em Cambridge, escrevi uma tese, A Evolução do Método de Definição de Platão, e fui eleito para a fraternidade da King's College. Durante os meus anos acadêmicos, nunca tive uma única professora. Em Cambridge, tive muitas namoradas, mas os trâmites das personalidades femininas permaneceram um mistério para mim. Um mistério que eu até nem estava particularmente interessado em resolver. O que prometia ser uma carreira acadêmica sem nada de especial a assinalar, na atmosfera sóbria de uma das maiores universidades, foi rudemente interrompida pela Segunda Guerra Mundial. Quando fui chamado para o serviço militar, escolhi uma posição de não combatente no Corpo Médico das Forças Armadas Britânicas. No Exército, decidi continuar a minha carreira acadêmica estudando a Bíblia, o que fiz como uma tarefa puramente filosófica. Achei-a muitas vezes difícil de entender, mas estava determinado a lê-la de ponta a ponta, de Gênesis até Apocalipse. Nessa altura, ficaria na posição de poder fazer um julgamento sobre ela. Após 9 meses, já estava algures no livro de Jó. Tive um encontro inesperado com o autor da Bíblia, que me revelou através da pessoa de Jesus Cristo. Esse encontro mudou radicalmente e permanentemente o rumo da minha vida. Afinal, recordava-me que o próprio Platão tinha afirmado: não temos uma palavra de Deus. E a Bíblia claramente reclamava para si esse direito de ser a palavra de Deus. Quanto mais a estudava e a aplicava à minha vida, mais convencido ficava de que esse direito era verdadeiro. A Bíblia era realmente a revelação do próprio Deus ao homem. Pouco tempo depois, o exército enviou-me para o Médio Oriente. Depois de passar 3 anos nos desertos do Egito, da Líbia e do Sudão, fui colocado em Jerusalém. Ali conheci e casei com uma professora, Lydia Christensen. Lydia tinha sido uma professora com uma carreira de sucesso no ensino público dinamarquês, até Deus a ter chamado a deixar tudo e a ir para Jerusalém, onde abriu um lar para crianças órfãos, sustentado pela sua fé. Quando Lydia e eu nos casamos, ela trouxe consigo 8 meninas sem pais, para quem ela era mãe adotiva e sobre quem eu aceitei, a partir dessa altura, a responsabilidade de ser pai. Entre essas meninas, 6 eram judias, uma árabe e outra inglesa de idades compreendidas entre os 18 e os 3 anos. Da minha vida passada como rapaz sem irmãs ou irmãs, vi-me repetidamente como o único representante do sexo masculino responsável por 10 indivíduos do sexo feminino. Lydia, suas 8 meninas e uma empregada doméstica árabe, Jamela. Todos tivemos que fazer muitos reajustamentos na nossa vida por causa desse novo relacionamento uns com os outros. Houve alturas em que senti que a responsabilidade que tinha tomado era demasiada para mim. Sem dúvida, Lydia também deve ter pensado muitas vezes se casar comigo teria sido uma decisão acertada. No entanto, de alguma forma, o amor e a graça de Deus capacitou-nos a sobreviver. Além desses ajustamentos no nosso relacionamento, Lydia e eu enfrentamos muitas pressões exteriores,
Nos primeiros 2 anos do nosso casamento, fomos apanhados pela luta armada que deu origem ao Estado de Israel. Naquela altura, fomos forçados por 2 vezes a fugir de casa à meio da noite para salvarmos as nossas vidas. Nunca podemos voltar a nenhum dos 2 lugares. A certa altura, fomos separados de 4 das nossas filhas mais velhas, mas Deus manteve-nos na sua mão e trouxe-nos a todos para nos reunir mais uma vez, como família, na Inglaterra. Mais tarde, depois de todas já terem crescidas, excetuado as 2 mais novas, Lídia e eu passamos 5 anos no Quênia, onde fui reitor de uma universidade para a formação de professores africanos. Durante este período, adotamos a nossa 9ª filha, uma bebê africana. A sua mãe tinha morrido de parto e a bebê tinha sido encontrada abandonada no chão de terra da sua cabana. 3 anos depois, o Senhor levou Lídia e eu casei com Ruth. Estivemos casados durante 20 anos, até o Senhor também a levar. Ruth trouxe à nossa união mais 3 crianças adotadas, todas de origem judaica. Agora eu sou, nesse relacionamento, o pai de exatamente 1 dúzia de pessoas. A personalidade amável e aberta de Ruth rapidamente conquistou os outros membros da minha família. Ela também contribuiu com talentos especiais nas áreas da administração e edição que complementaram maravilhosamente ao meu ministério pessoal de professor da Bíblia. Durante os nossos 20 anos de casamento, o meu ministério expandiu-se de formas que eu nunca tinha imaginado. Através dos livros impressos, das cassetes de áudio e vídeo, das transmissões na rádio e na televisão, o meu ensino da Palavra de Deus alcançou todos os continentes, incluindo a Antártica. Glórias a Deus, foi assim que esse ensino chegou à minha vida e transformou a minha vida. A minha equipe diz-me que estamos a vender o nosso material em todas as nações alcançadas pelo sistema postal dos Estados Unidos e que parte do meu material já foi traduzido em 60 línguas estrangeiras. A nossa família continua a aumentar de forma difícil de descrever, incluindo a adição provocada por casamentos e nascimentos. A família combinada atualmente é composta por 150 pessoas. Temos nesse momento membros da família a residir em muitos países diferentes: Israel, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e Austrália. Com uma família tão vasta e tão espalhada, não temos a possibilidade de nos mantermos em contato muito chegado uns aos outros, tanto quanto desejávamos. No entanto, ainda temos o sentido de que somos uma família em união. Não tenho sido um marido ou um pai perfeito, longe disso. Apesar de tudo, a vida familiar no seu todo tem sido feliz e bem-sucedida, dando eu a Deus toda a glória por esse fato. Através da vida, tenho aprendido muitas lições, as quais acredito que Deus quer que eu transmita neste livro. Houve, entretanto, um período do meu ministério em que estive perigosamente perto de perder de vista o plano de Deus para o meu casamento e para a minha família. Naquela altura, viajava continuamente de reunião para reunião, de conferência em conferência, pregando a grandes multidões e recebendo uma resposta do público. Uma noite, numa conferência, ouvi o seguinte comentário feito por outro pregador: um perito é um homem de pasta longe de casa. Aquelas palavras atingiram-me o coração como uma flecha. Aquele comentário descreve-me, pensei eu para comigo. Eu sou um homem de pasta longe de casa. Todos me encaram como um perito. Mas o que está a acontecer na minha própria casa? Deus desafiou-me de uma forma completamente nova, na qual eu tinha que ter sucesso, em primeiro lugar e principalmente como marido e pai, antes de poder ter sucesso em qualquer dos outros campos. Assim comecei a analisar minha motivação pessoal. Por que é que eu passava tanto tempo a viajar? Por que é que me sentia tão estimulado a aparecer naquelas reuniões? Gradualmente, reconheci que sob os meus motivos
havia uma forte ambição pessoal. Realmente apreciava imenso estar no alto de uma plataforma, em frente de uma vasta audiência. Eu gostava da minha reputação de pregador ungido. Olhando para os meus anos de ministério público, reconheço que estava, por vezes, mais preocupado com a minha reputação de pregador do que com qualquer uma das necessidades pessoais e emocionais de Lídia. Às vezes, estava mais preocupado com o meu sucesso como obreiro do que com o bem-estar da minha própria família. Pela misericórdia de Deus, no meu lar, não houve uma crise séria. De fato, a minha família foi muitas vezes mais leal comigo do que eu merecia. Hoje dou continuamente graças a Deus por eles. Gradualmente cheguei ao ponto de ver que a ambição pessoal, sem olhar o preço pago pela vida familiar, é um problema muito sério na vida de muitos homens. Alguns até seriam considerados homens de sucesso e eles próprios consideram que têm sucesso na vida. No entanto, há um centro interior, como que um caroço, de egocentrismo que não lhes permite participar no intercâmbio relacional aberto e caloroso com a sua família, o qual é a essência dos relacionamentos com sucesso dentro do lar. Pode não haver uma crise aguda, ou sequer o pensamento de que o casamento se irá desfazer. No entanto, o lar já não providencia a segurança e a realização pessoal que os membros da família precisam. Em muitos casos, o pai tem tantos compromissos fora de casa que nem sequer se apercebe da forma como está a falhar em relação à sua própria família. Cheguei à conclusão de que muitos homens na nossa cultura contemporânea precisam de encarar esse assunto. Podem ter sucesso em muitas áreas, como presidentes de um banco, ou médico, ou advogados, ou técnicos de informática, ou até como jogadores de golfe. Até podem ter sucesso no ministério cristão. No entanto, são os falhados no seu próprio lar. Quero sugerir aqui que ter sucesso em quaisquer outras áreas, mas falar como marido ou pai, é para Deus ser um falhado. Não há nenhum outro sucesso que possa cobrir essa falha na vida. Muitas vezes tenho referido que o problema número 1 da nossa sociedade é o de delinquentes do sexo masculino. Homens que falharam na sua responsabilidade principal de serem maridos e pais. Podem ler-se muitos livros sobre a família, mas não se pode construir uma família de sucesso até se entenderem esses dois papéis principais, o de marido e o de pai. Eles são alicerces essenciais sobre os quais se pode construir um lar verdadeiramente feliz e harmonioso. O objetivo nesse livro é o de demonstrar em termos simples e práticos o que é necessário para se ser um marido e um pai com sucesso. Através desse ponto de partida, pode desenvolver-se e alcançar-se verdadeiro sucesso em qualquer outra das diferentes áreas. Acima de tudo, porém, essa pessoa será uma bênção para os que lhes são mais queridos, a sua esposa e os seus filhos. Parte 2. O casamento é uma aliança. Com base para o que tenho a dizer sobre maridos, vou começar por falar sobre o casamento, pois é só através do casamento que um homem se transforma num marido. Os 3 relacionamentos permanentes mais importantes disponíveis aos seres humanos são: 1. O relacionamento do cristão com Deus. 2. O relacionamento entre cônjuges, marido e mulher. 3. O relacionamento dos cristãos entre si. Os filhos são o fruto da aliança entre um homem e a sua mulher, e por isso estão incluídos no âmbito da aliança estabelecida pelos pais perante Deus. A base de cada um desses relacionamentos é uma aliança que é a mais íntima forma de compromisso descrita na Bíblia. De acordo com os princípios bíblicos, nenhum relacionamento duradouro pode ser construído sem uma aliança. Há 2 passagens principais na Bíblia que demonstram que o casamento é uma aliança. A primeira é a herança de sabedoria, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com as suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Provérbios 2, 16 a 17.
Essa passagem refere que a mulher, que é infiel ao seu marido, esquece ou quebra a aliança que fez com esse homem perante Deus. Assim, o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher feita perante Deus. Mais uma vez, no livro de Malaquias, Deus refere-se à qualidade de aliança que um casamento tem. Os israelitas tinham estado a queixar-se: oramos o tempo todo, estamos sempre no templo. Então, Deus, por que é que não respondes às nossas orações? Deus responde: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, e a mulher do teu concerto. Malaquias 2:14, com ênfase. Então, nessa passagem, Deus está a falar sobre os maridos que lidam com as suas esposas de forma desleal, em linguagem corrente, que as enganam. Deus está a dizer: não importa quantas vezes tu oras, ou o tempo que passas na igreja, se não fores fiel ao teu compromisso de aliança com a tua esposa, eu não ouvirei as tuas orações. Tais homens, declara Deus, são pessoas que quebram alianças. Tanto para os homens como para as mulheres, a infidelidade ao compromisso do casamento é demonstrada ao quebrar uma aliança. Por essa razão, o adultério é um pecado muito mais sério do que a fornicação. A fornicação, imoralidade entre duas pessoas não casadas, é um pecado, mas não quebra uma aliança. Enquanto que, por outro lado, o adultério é imoralidade que quebra uma aliança. É esse fato que torna o último uma forma mais séria do pecado. O ministério da aliança. A aliança é mais um dos segredos de Deus. Ninguém pode entender uma aliança no sentido bíblico, exceto através da revelação. Só Deus pode permitir, através das Escrituras, que entendamos o que é uma aliança. O salmista diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Salmo 25:14. Assim, a aliança é um dos segredos de Deus que ele só revela aos que o temem. Aqueles que temem a Deus são os que podem entender com profundidade o verdadeiro significado de uma aliança, e também aqueles que podem fazê-la. Em Efésios 5:22-31, Paulo diz que o relacionamento dentro do casamento entre um homem e uma mulher é um tipo ou imagem do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. A seguir acrescenta: grande é este mistério. Versos 32. Esse mistério é grande. Precisamos de compreender o significado especial da palavra mistério, tal como é usada por Paulo nessa passagem. O povo daquela época tinha o que se chamava religiões mistério. Essas religiões ofereciam segredos especiais só àqueles que tinham passado pelo processo de iniciação, que era extremamente secreto. A não ser que se tivesse sido iniciado, não se podia aprender os segredos. Quando Paulo descreve o casamento como um mistério, está por isso a dar a entender que só podemos compreender a verdadeira natureza do casamento ao termos passado pelo processo de iniciação apropriado. Esse processo tem lugar quando, através da cerimônia do casamento, um homem e uma mulher estabelecem uma aliança com Deus e com o outro. Só quando estamos dispostos a estabelecer essa aliança é que podemos começar a descobrir a verdadeira natureza do casamento. Os casais que não estão dispostos a cumprir essa condição podem experimentar o aspecto legal e o aspecto físico do casamento, mas a sua verdadeira natureza permanece-lhes fechada. Ainda é um mistério, um segredo. Precisamos também de lembrar que o casamento não é meramente um contrato social a nível humano. O casamento é original e, primeiramente, um conceito bíblico. Para se entrar no ministério do casamento, é preciso de entender o que a Bíblia significa: uma aliança ou concerto. Será por isso muito útil estudar brevemente os princípios que se aplicam a todas as alianças da Bíblia. Os princípios da aliança. Vamos considerar a revelação de Deus acerca da aliança em diversas passagens das Escrituras que se encontram nos Salmos, Hebreus e Gênesis. A passagem seguinte em Salmos revela o tipo de pessoa com quem Deus estabelece uma aliança. Chamará o Senhor os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto, ou aliança com sacrifícios. Salmo 50, 4, 5. Quem são os santos de Deus? A Bíblia diz que são os que fizeram uma aliança ou concerto com Ele, com base no sacrifício.
Toda aliança deve ser baseada no sacrifício. Em Hebreus, poderia dizer que o corte é a maneira de se fazer uma aliança. A imagem que sobressai é a de uma faca afiada e a de derramamento de sangue. É apenas mais uma lembrança de que uma aliança exige um sacrifício, e um sacrifício exige o sangue derramado, uma vida entregue. Em Hebreus 9, 16, 17, o escritor diz que um testamento só tem significado através da morte de uma pessoa. No entanto, a palavra grega que traduzida por testamento é diatleke, que é a palavra grega comum para aliança. Traduzidos dessa maneira, estes versículos enfatizam um fato de grande importância em relação ao conceito de aliança, porque um testamento teve força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Ao estabelecermos uma aliança, realmente assinamos a nossa própria sentença de morte. É um assunto muito solene, o compromisso dos compromissos. Na vida de Abraão, podemos ver o funcionamento de um relacionamento baseado numa aliança. O Senhor e Abraão tinham um relacionamento pessoal maravilhoso. Uma noite, Deus mostrou a Abraão que ele lhe daria a terra de Canaã como herança. Abraão perguntou-lhe: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Gênesis 15, 18. Deus respondeu a Abraão estabelecendo uma aliança com Abraão por meio de um sacrifício. O compromisso que Deus considera mais importante em qualquer assunto é, por outras palavras, uma aliança. Quando Deus estabelece uma aliança, não há mais nada que ele precise de fazer. Ao estabelecer esta aliança com o sacrifício, Abraão foi instruído por Deus a fazer algo muito habitual naquela época para os povos do Médio Oriente: matar certo tipo de animais para o sacrifício. Depois cortar os corpos em duas partes e colocar essas metades do lado oposto uma da outra, deixando um espaço no meio delas. Então, cada um dos intervenientes na aliança passava entre as duas metades do corpo do animal. As Escrituras não fazem menção ao fato de Abraão ter passado entre essas metades, mas referem quando Deus passou. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Gênesis 15, 17. Naquela tocha de fogo, o Senhor passou entre as metades dos sacrifícios. Em Hebreus 12, 29, somos recordados que o nosso Deus é um fogo consumidor. O que é que significa passar entre as metades do sacrifício? Significa que ao passar pelo sacrifício olhando aqueles corpos mortos, se diz: essa foi a minha morte. De hoje em diante, eu morro para mim mesmo e vivo para aquele com quem estabeleci uma aliança. Abraão renunciou à sua vida para poder viver uma aliança com Deus. No entanto, lembremos-nos que Deus fez o mesmo por Abraão. Cada um dos intervenientes de uma aliança pode reclamar como que quer que o outro interveniente possua. Por essa razão, mais tarde, Deus disse a Abraão que, de fato, eu quero teu filho Isaque, o teu único filho, a quem amas. Oferece-o como sacrifício no lugar que eu te indicar. Veja Gênesis 22, 2. Abraão era um homem que mantinha as alianças. Ele não discutiu nem tentou ganhar tempo. Só respondeu: está bem, Senhor, aqui estou eu vou oferecer o sacrifício. E no outro dia, ao romper da manhã, partiu para o lugar indicado. Precisamente no último momento, quando Abraão tinha o seu braço levantado para cravar a faca no corpo do seu filho, o Senhor disse-lhe: está bem, Abraão, não preciso de fazer isso. Agora sei que me temes, porque não hesitaste em me oferecer o teu filho. Isso é uma aliança. No entanto, a história não acaba aqui. Cerca de 2000 anos mais tarde, o Senhor disse: Abraão e seus descendentes precisam de um sacrifício. Só existe uma pessoa capaz de oferecer esse sacrifício: o meu filho. Abraão ofereceu-me o seu filho. Agora eu vou oferecer o meu filho por ele. Foi essa outra metade da aliança que tinha tido início no Monte Moriá, como cumprimento do compromisso da aliança que Deus tinha estabelecido ali. Ele ofereceu seu filho Jesus no Calvário como sacrifício final
e completamente suficiente pelo pecado. Encarada sob essa perspectiva, a história é o desenrolar das alianças que Deus estabeleceu com seu povo. Não podemos deixar de enfatizar o significado e a solenidade da aliança. Agora apliquemos tudo isso à aliança do casamento. Quando dois cristãos, um homem e uma mulher, se casam, passam juntos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Cada um deles diz, tal como Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Depois de terem comprometido um com o outro, cada um deles volta-se para olhar para a cruz. O marido diz: ao passar por aquele sacrifício eu morri. Eu entreguei a minha vida. Agora vivo a minha vida na minha companheira. Ela é a expressão da minha vida. A esposa diz o mesmo. Quando passei por aquele sacrifício, morri. Já não vivo para mim própria. Agora vivo para aquele com quem estabeleci a aliança. Cada um entrega a sua vida pelo outro. Essa é a base do casamento cristão e a única base para um casamento de verdadeiro sucesso. No entanto, essa atitude é contrária à de muitas pessoas hoje em dia. Por isso, tantos casamentos acabam. Há demasiadas pessoas a casarem-se, tendo em mente: o que é que será que vou ganhar com isso? Isso não funciona. A atitude bíblica é: o que é que vou dar? Isso é que funciona. O objetivo da aliança do casamento. Adão não pensava em casamento. Ele nem sequer sabia que precisava de uma mulher. O casamento teve origem na mente de Deus. Todas as regras e todo o seu propósito final foram estabelecidos por ele. O propósito de Deus para o casamento é a unidade entre companheiros. A Bíblia, porém, torna muito claro que só há uma base para a verdadeira unidade entre seres humanos, quer sejam homens ou mulheres, uma aliança. A Bíblia descreve o casamento dessa forma: portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. A chave para o casamento são duas palavras: deixar e apegar-se. Se não se deixar, ninguém se pode apegar, unir. Quando não se está disposto a sair do passado com os pais e a começar de novo, nunca se poderá atingir a verdadeira unidade com o cônjuge. Em algumas culturas, os casamentos acabam porque a cultura ensina que o homem deve ficar com seu pai e a sua mãe, em vez de com a sua mulher. Essa lealdade vai colocar-se entre ele e a lealdade que ele deve ter para com a sua esposa. É essencial compreender que o casamento, tal como é descrito na Bíblia, não é uma questão de costumes sociais ou de culturas. Muitos costumes sociais diferentes determinam como se casa ou como se celebra o casamento. Na terra de Israel, por exemplo, os judeus seguem um conjunto de costumes sociais para celebrar o casamento. Os árabes, outro, e os armênios, outro diferente. Isto é legítimo, mas a natureza essencial do casamento foi determinada pelo próprio Deus no início da história humana. O homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua esposa. Essa é a única base sobre a qual um homem e uma mulher podem alcançar a verdadeira unidade. Há mais uma coisa mal compreendida a respeito do casamento nos dias de hoje. Muitos falam e agem como se o casamento fosse uma experiência. Isto é um erro. O casamento é uma aliança, não é uma experiência. É uma contradição de termos falar de uma aliança experimental. Só através do comprometimento mútuo é que Deus irá libertar a graça que um homem e uma mulher precisam para viver em unidade com a sua companheira ou seu companheiro de casamento, respectivamente. A natureza profética do casamento. Um fato entusiasmante sobre Deus da Bíblia é que ele tem prazer em se revelar aos seres humanos. A revelação de si próprio é um dos tesouros mais preciosos que Deus nos oferece. A Bíblia é o canal principal através do qual essa revelação é feita. É, porém, um privilégio ainda maior quando Deus escolhe revelar-se a si próprio, não só a nós, mas através de nós. Deus operou frequentemente dessa maneira por intermédio dos profetas do Velho Testamento. Para avisar Israel sobre o seu cativeiro iminente, Deus disse a Jeremias para pôr um jugo no seu próprio pescoço.
Vê Jeremias 27:2. Jeremias 27:2 diz assim: Assim me ordenou o Senhor, faça para você um jugo com cordas e madeira e ponha-o sobre o pescoço. Para descrever a tomada iminente que o exército da Babilônia faria de Jerusalém, Deus ordenou a Ezequiel que fizesse um buraco numa parede e agisse como alguém que estava a fugir de uma cidade cercada. Ezequiel 12, 4-5. Diz assim: Agora, homem mortal, arrume uma trouxa como se você fosse um refugiado e saia antes do cair da noite. Deixe que todos vejam que você está saindo para ir a algum lugar. Pode ser que aqueles rebeldes o vejam. Para demonstrar o amor de Deus cheio de perdão, Deus disse a Oséias que casasse com uma prostituta. Vê Oséias 1:2. Diz assim: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Há muitos outros exemplos semelhantes a estes que poderiam ser aqui referidos. Deste modo, podemos ver que uma das formas como podemos ser proféticos não é apenas falando, entregando uma mensagem, mas demonstrando-a pelas nossas ações. Encarado sob essa luz, o casamento cristão toma o caráter de uma bela mensagem profética. Em primeiro lugar, o relacionamento pessoal entre o homem e sua esposa demonstra o laço de unidade que só um relacionamento de aliança pode produzir. No entanto, há uma segunda mensagem ainda mais maravilhosa que um casamento verdadeiramente cristão pode produzir. Em Efésios 5:25, Paulo diz: Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Um marido cristão tem o privilégio de demonstrar à sua esposa o mesmo tipo de amor sacrificial e de alta entrega que Cristo tem pela sua igreja. Por outro lado, em Efésios 5:24, Paulo afirma: De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Uma esposa cristã tem o privilégio correspondente de demonstrar no seu relacionamento com o marido o mesmo tipo de amor reverente que a igreja tem por Cristo, o seu Senhor. A sociedade contemporânea não tem tempo para atitudes como estas, as quais provêm de uma vida entregue. Por isso, torna-se ainda mais importante que os cristãos, na relação do seu casamento, representem fielmente o relacionamento de amor entre Jesus e a sua igreja. Às vezes, o testemunho da nossa vida pode ser mais eficiente do que as palavras que falamos. Tal como os profetas do Velho Testamento, podemos ser proféticos não só através das palavras, mas também através das nossas ações, principalmente através das nossas ações. 3. O papel do marido. No princípio da história humana, Deus entregou a Adão, o primeiro marido, uma responsabilidade específica, e tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Gênesis 2:15. O significado da palavra guardar é proteger. A palavra moderna em hebraico para guarda da noite deriva dessa raiz. Deus deu a Adão a responsabilidade de guardar o jardim. Guardá-lo de quê? Da entrada de todo animal do campo. Gênesis 2:20, que não pertencesse ao jardim. Logo no capítulo seguinte é revelado que Adão não cumpriu a sua responsabilidade. A serpente, que era um animal do campo, conseguiu entrar no jardim. Depois, Adão falhou na sua próxima obrigação, proteger a sua esposa do ataque maquiavélico de Satanás. As Escrituras não revelam aonde se encontrava Adão nesse momento, mas é claro que ele tinha deixado Eva sozinha. Naquela altura, Eva juntou o seu pecado ao do seu marido. Começou a conversar com a serpente, sucumbiu à mentira e comeu o fruto proibido. Ela também deu parte dele ao marido e esse também comeu. Esse fato revela que os primeiros 2 pecados da história humana foram pecados de omissão. Adão falhou não só no que fez, mas no que deixou de fazer. Os pecados de omissão levam depois aos pecados de comissão.
O terceiro pecado foi cometido por Eva, que foi enganada pela serpente e comeu do fruto proibido. O primeiro pecado do homem foi um pecado de omissão. Ele foi um delinquente. Depois, o pecado de omissão de Adão abriu o caminho para o pecado de comissão de Eva. As pessoas têm a tendência de pensar que os pecados de omissão são menos sérios que os pecados de comissão. Mas as Escrituras não os representam dessa forma. Em Mateus 25, 3 a 46, Jesus deixa-nos uma parábola profética em relação ao julgamento das nações de ovelhas e de bodes no final dos tempos. Para as nações de bodes, ele profere um dos mais temíveis julgamentos que já foram ouvidos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Mateus 25, 34 a 46. Eu vou deixar o versículo completo para você conseguir meditar na palavra de Deus. Diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O que é que aquelas nações fizeram para sofrerem um julgamento tão horrível? A resposta pode ser dada com uma palavra: nada. Não deram comida, não deram de beber, não deram roupas, não mostraram compaixão. No entanto, devido a esses pecados de omissão, foram condenados ao castigo eterno. O fracasso duplo de Adão e Eva criou um padrão que tem sido repetido por todas as gerações que lhes sucederam. O primeiro pecado característico dos homens é um pecado de omissão, não de comissão. Falharam na sua responsabilidade, primeiro em relação às suas esposas, depois em relação às suas famílias. O pecado característico das mulheres é terem ultrapassado os limites da sua autoridade e usurpado a função dos homens. O agressivo movimento feminista é apenas o último numa longa série de consequências infelizes de fracassos contínuos, tanto dos homens como das mulheres. É, porém, importante observar que o fracasso inicial dos homens abre o caminho para que as mulheres saiam da sua posição e usurpem a função dos homens. O problema número 1 da civilização ocidental, na minha opinião, são homens delinquentes, tal como o problema número 1 de filhos delinquentes é o terem pais delinquentes. O fracasso de Adão e Eva desfigurou a perfeição do relacionamento que Deus tinha planejado que tivéssemos um com o outro. No entanto, o fracasso não pôs de lado o princípio básico sobre o qual Deus tinha inicialmente querido alicerçar o relacionamento. Eu chamo a esse relacionamento um relacionamento de iniciativa e resposta. De acordo com esse padrão, Adão, como marido, era responsável por tomar a iniciativa e Eva, como esposa, era responsável por responder. Deixe-me ilustrar isto
com um exemplo muito prático: o ato sexual. O homem pode ser lento e não responder, enquanto que a mulher pode usar todas as suas artes femininas, mas no final, a menos que o homem tome a iniciativa, a relação sexual não terá lugar. É por essa razão que muitas feministas adotam um estilo de vida homossexual, recusam depender da iniciativa masculina. Eu creio que o Criador queria que esse padrão fosse reproduzido em todas as áreas do relacionamento entre os sexos. O papel do homem é tomar a iniciativa, é liderar, e o da mulher, o de responder. Na nossa cultura contemporânea, há, porém, muitos outros aspectos do relacionamento entre os sexos onde os princípios de iniciativa e resposta foram postos de lado. Os homens fracassaram na sua responsabilidade básica e as mulheres tomaram como seu o papel do homem, o que inevitavelmente sucede, quer seja numa família, numa nação ou numa civilização, pode ser abreviado numa só palavra: confusão. As responsabilidades do marido. Quais são algumas das principais áreas em que o marido deve tomar iniciativa? O Novo Testamento sugere 6 responsabilidades principais. 1. Amar a esposa. Essa não é uma sugestão ou uma recomendação, é um mandamento, claramente anunciado em Efésios 5:25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Em termos simples, se não amar sua esposa, é desobediente às Escrituras. O mesmo versículo também nos diz como amar, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Notem que este não é um amor que recebe, mas um amor que dá, um amor de auto-entrega. É o marido quem deve tomar a iniciativa de se entregar a si próprio, a sua esposa e pela sua esposa. Muitos na nossa cultura contemporânea pensam que o amor é puramente emocional, mas tem uma imagem completa. O amor genuíno é libertado por um ato voluntário. No Salmo 18:1, Davi diz: Eu te amarei do coração, ó Senhor. Davi tomou uma decisão. O seu amor pelo Senhor foi libertado por um ato voluntário, da sua própria vontade. Além disso, a palavra que Davi usa para amor está relacionada com a palavra hebraica que pode ser traduzida por ventre ou útero. Era o que podemos traduzir em linguagem de hoje como um sentimento interior, que inclui a vontade e as emoções de Davi. É esse tipo de amor que o marido deve ter pela sua esposa. Nos tempos bíblicos, a maior parte dos casamentos eram arranjados pelas famílias. A decisão acerca da pessoa com quem se casava era tomada pelos pais. Ainda é assim em muitas partes do mundo de hoje. No entanto, o fato do casamento ser arranjado pela família não significava que não haveria um amor caloroso e profundo entre o marido e a esposa. De fato, os países onde se pratica o casamento arranjado pela família têm uma percentagem mais elevada de casamentos com sucesso do que os chamados países livres ocidentais, onde a taxa do divórcio se aproxima muitas vezes dos 50%. Não estou a afirmar que defendo os casamentos arranjados pela família, só quero realçar o fato de que o sucesso do casamento não depende da forma como se casou, mas da forma como um marido e uma mulher se comportam depois de se terem casado. Se os dois forem fiéis em cumprir as suas respectivas responsabilidades, as quais lhes foram atribuídas pelas Escrituras, o casamento terá sucesso e haverá amor genuíno entre os dois. 2. Receber informação. O marido deve dar sempre a oportunidade que a sua esposa fale livremente e ter a sensibilidade para discernir o que ela está a pensar ou a sentir, mesmo quando ela não o consegue dizer com palavras. Os seus sentimentos não exteriorizados com palavras são muitas vezes os mais profundos e aqueles a que o marido deve dar mais atenção. O fracasso da comunicação entre o marido e a esposa é provavelmente o fator mais comum que dá origem ao fim do casamento. O marido também precisa de lembrar de que a sua esposa tem um tipo especial de sabedoria, só dela, a que se chama por vezes intuição. Ele pode chegar a uma conclusão através de um processo laborioso de raciocínios, mas quando a comunica à sua esposa, pode ficar surpreendido quando ela responde: era o que eu pensava. 3. Tomar decisões.
Se houver comunicação livre e respeitosa entre o marido e a mulher, os dois já chegaram a um lugar onde uma decisão prática precisa de ser tomada. Nessa altura, é o marido que tem a responsabilidade de tomar a decisão final. Em muitos casos, se tiver havido boa comunicação, a esposa não tem qualquer problema em deixar o marido assumir essa responsabilidade. 4. Iniciar a ação. Geralmente, essa segue-se como consequência lógica do processo de tomada de decisão. Mas, normalmente, o marido é a pessoa responsável por pôr em prática a decisão. O marido pode precisar de delegar à sua esposa muitas das tarefas práticas diárias, mas deve ter cuidado de chamar a si uma parte razoável das responsabilidades que devem ser partilhadas como casal, especialmente se são pais. A divisão do trabalho pode até ser baseada em parte dos seus respectivos dons espirituais. Por outro lado, a esposa deve poder contar com o apoio do seu marido ao encontrar-se perante uma crise que não seja capaz de resolver sozinha. 5. Apoiar e acarinhar. Uma palavra devia descrever a atitude de todo marido em relação à esposa, especial. Todo marido devia dizer a si próprio: a minha mulher é especial, não há ninguém como ela. Por essa razão, ele devia relacionar-se com ela de forma diferente da que se relaciona com outras mulheres. Isso não se aplica meramente ao relacionamento sexual entre eles, mas devia aplicar-se à maneira como ele pensa sobre ela, a maneira como fala com ela e como a trata. Em Efésios 5, 28 a 29, Paulo diz que o homem deve amar e acarinhar sua esposa de uma maneira particularmente pessoal. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, apoia e acarinha, como também o Senhor a igreja. As palavras alimentar e sustentar, ou apoiar e acarinhar, sugerem uma atitude de preocupação profunda, onde se inclui a atenção para aquilo que podem parecer pequenos detalhes. Um marido deve dar atenção à saúde da sua esposa, à sua aparência, à forma como ela se penteia, ao perfume que ela usa. Tudo que a ela diz respeito deve ele dar atenção. Ela deve ter sempre a confiança que para o seu marido é a pessoa mais importante do mundo. Deixe-me assegurar-vos, maridos, se semearem isto na vida das vossas esposas, terão uma colheita abundante. 6. Elogiar. A última parte do capítulo final de Provérbios descreve e exalta o caráter da esposa virtuosa, o excelente. Enumera todas as suas ações e termina com as palavras de louvor. Levantam-se os seus filhos e chamam-lhe bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Provérbios 31, 28 a 29. Vou deixar o versículo completo da mulher virtuosa, para você poder meditar nesse provérbio e ser essa mulher virtuosa. Diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa, e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abra sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará
com o dia futuro. Abra sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Glórias a Deus, que versículo poderoso. E você, mulher, que você seja essa mulher sábia, porque ela edifica a sua casa. Que você possa ser essa mulher virtuosa que teme ao Senhor e seja louvada. Alguns maridos são avarentos com seus elogios. Isso é uma economia falsa. Ficariam surpreendidos ao descobrir como a esposa anseia por ser elogiada e como responde aos elogios. Elogiar a esposa é um dos melhores investimentos que um marido pode fazer. Se o homem tem uma esposa fiel e atenciosa, não há forma nenhuma de ele lhe poder pagar em dinheiro o seu devido valor, tal como Salomão diz nessa passagem. O seu valor muito excede o de rubis. Versículo 10. O mínimo que um marido pode oferecer à sua esposa são os seus mais sentidos elogios vindo do fundo do seu coração. Um desafio final. Alguém perguntou certa vez a um obreiro experiente sobre uma certa pessoa. Ele é um bom cristão? O obreiro respondeu: não sei, não lhe posso responder. Ainda não conheci a esposa dele. Foi uma resposta muito sábia. O sucesso de um homem pode ser visto na sua esposa. Por que é que não aplica esse teste a si próprio como marido? Talvez precise de dar menos atenção a si próprio e prestar mais atenção à sua esposa. Faça as seguintes perguntas tanto a si mesmo como a ela, para poder avaliar como está a desempenhar o seu papel de marido. Ela está segura e realizada? Sinto-me orgulhoso dela? Se as respostas forem positivas, pode ter a certeza de que é um marido de sucesso. No entanto, se há áreas óbvias incompletas na personalidade da sua esposa, se ela mostra sinais de pressão ou de insegurança, o marido precisa de verificar o seu próprio desempenho como marido. Talvez fosse melhor ler de novo a lista anterior sobre as suas responsabilidades como marido. Então, se achar que tem sido delinquente, arrependa-se perante o Senhor e peça-lhe a graça que precisa para um melhor desempenho. Graças a Deus, Senhor, louvado seja, Senhor, o teu nome por esse ensino poderoso, Pai. Louvo-te, Senhor, por esse ensino que está edificando a minha vida, e eu acredito, Senhor, que o teu Espírito Santo possa conduzir esse ensino aos corações de muitos homens e de muitas mulheres, e que eles possam saber, Senhor, que eles têm contigo uma aliança. Essa aliança é uma aliança formada com 3 nós. É o homem, a mulher e Jesus. E essa aliança não pode ser desfeita, Senhor, porque o Senhor ama a família está no seu coração, e a família é um homem e uma mulher e seus filhos. Então que esse ensino possa, Pai, edificar a vida de todas aquelas pessoas que estão aí no caminho do engano, pensando em separar-se, que estão com os casamentos fracassados, que estão enfrentando lutas, e que verdadeiramente, Senhor, elas possam se fortalecer na rocha. A rocha é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Jesus de Nazaré, aquele que morreu pelos nossos pecados, nos limpou, nos purificou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que esse ensino, Senhor, edifique a vida de todas as pessoas, todos os casais. Eu oro, te agradeço, em nome do Senhor Jesus, que o teu reino avance e a glória seja dada somente a ti, pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus.
palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho dos meus votos, não dei às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Que beba e esqueça da sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente, e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examine uma propriedade e adquira. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-a bem-aventurada. Seu marido também bem, e ele é a louva. Muitas filhas têm, você chama filha. A mais excelente.